Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, mostrando que Jesus é o caminho. E no vídeo de hoje, né, tô trazendo aqui um vídeo que faz tempo que eu tô para gravar e faz tempo que eu não posto nenhum vídeo, mas foi tempos bem corridos, bem complicados na minha vida. Porém, Deus tem ministrado no meu coração muito sobre um tema e eu tenho, confesso, tenho enrolado para postar, mas chegou um ponto onde eu vi que não dava mais, porque é algo que eu precisava estar falando, que é sobre oportunidades. E bem, isso também aconteceu porque eu assisti há um tempo atrás Star Wars. Então, assim, não sei se vocês conhecem, mas Star Wars, o episódio 3 ele vai estar retratando a história do Anakin Skywalker, que era um Jedi prodígio, ele era o escolhido e ele teve, né, a transformação, né, de Anakin Skywalker para Darth Vader, onde se tornou um dos principais vilões da série, de filmes, claro. E tudo isso eu comecei a perceber, começar a analisar a história dele junto com uma aplicação prática na nossa vida cristã. Anakin Skywalker, ele veio de um planeta extremamente complicado, ruim, muita corrupção, bandidagem, então assim, ele veio de uma realidade muito difícil. Porém, isso tudo muda quando vem pessoas importantes, pessoas que acreditaram nele, tiraram ele daquele lugar ruim e trouxeram ele para um propósito, onde deram realmente, né, como eu falei, o propósito dele. E não só isso, mas ele tinha toda a atenção dessas pessoas, que elas estavam dispostas a cuidar dele. Então, agora, se a gente para pensar e aplicar na nossa vida, né, algumas coisas, ele teve a oportunidade, mas por que então ele se tornou um vilão? A pessoa que era o escolhido, a pessoa que era o prodígio, ela se tornou o principal vilão do filme. Bem, a gente analisa a oportunidade muitas das vezes como algo para a gente ganhar, conquistar, ou adquirir alguma posição. Só que a oportunidade ela não é necessariamente para isso. A oportunidade ela vem para a gente ter sabedoria e entender como a gente pode nos melhorar para que nós possamos estar prontos para receber ou elevar o nível, né, em termos de cargos e etc. E foi isso que aconteceu. Anakin Skywalker, ele não agarrou a oportunidade da forma que era para ter sido agarrado, vamos dizer assim. No qual ele veio, entendia o propósito, ele era extremamente talentoso, só que ele decidiu não estar lidando com essas oportunidades da seguinte forma. Ele tinha traumas porque ele veio de um lugar difícil, uma região difícil, ele deixou a mãe dele naquele planeta, ele não teve mais contato com a mãe, ele não tinha pai, então, assim, olha tantas coisas que ele poderia ter tratado para que ele não fosse corrompido aos poucos, mas por conta de negligência ele não resolveu lidar com essas situações. E chegou onde chegou. Agora, trazendo aqui para gente, para nossa aplicação. Quantas das vezes a gente agarra a oportunidade da forma errada, tentando visualizar uma posição, uma conquista, só que a gente não está preparado para lidar com essa oportunidade da forma correta. Deus ele vai entregar oportunidades na nossa vida, não para que a gente conquiste algo. Claro, isso é consequência, mas isso é consequência da obediência. Mas assim, Deus quer que a gente que nós nos melhoramos, que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele. A oportunidade de Deus vem para isso, para que nós possamos ser parecidos com Ele, não para a gente conquistar algo. Conquistar algo é meramente consequência da nossa obediência. Então, e mesmo assim, não é porque a gente não conquistou algo que Deus não nos ama. Não é porque a gente não chegou em determinado cargo que Deus não nos quer ver crescer. Não. Às vezes a gente precisa entender que a gente precisa passar por certas situações para que nós possamos amadurecer. Isso é um cenário de uma oportunidade que Deus dá. E isso é normal, isso acontece. E se não aconteceu com você, isso vai acontecer, porque isso é natural. Então, se a gente trazer para nossa aplicação, quantas vezes a gente tem ignorado as oportunidades que Deus ele deu para a gente? Quantas vezes a gente deixou de aproveitar a oportunidade que muitas das vezes a gente não conseguia reconhecer a oportunidade em meio à situação? Como eu falei, uma situação difícil não é para que a gente desconte em Deus, não é para que a gente fique triste, com remorso e traumas, mas não, é para a gente agarrar uma oportunidade de o quê? Melhorar. Agarrar uma oportunidade de o quê? De crescer, amadurecer. E isso faz parte. Agora você pode estar se perguntando, tá, mas onde isso está na Bíblia? Em Efésios 5, do 15 ao 17, vai falar muito isso,
E é o versículo que eu usei para basear esse vídeo também. E o que me motivou a estar falando sobre tudo isso. E diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade de Deus. Ou seja, a oportunidade a gente vê aqui claramente que é para nós melhorarmos, nós nos aperfeiçoarmos, para nós possamos, como disse, ser parecidos com Ele, ser cada vez mais sábios, mais íntegros. Então, não pensem na oportunidade como uma ponte para a conquista de algo, ponte para o sucesso, a ponte para algum cargo. Pensem na oportunidade como melhoria. Pensem na oportunidade como transformação. Nossa, para que nós possamos, como disse, abrir as portas para as bênçãos. Porque não tem como a gente querer encher uma bexiga com furo. Não tem como a gente querer pôr água num copo quebrado. Então a oportunidade vem justamente para isso, para a gente tampar alguns furos, para consertar alguns trincos, alguns quebrados, para que aí sim a gente possa receber aquilo que nós precisamos receber, que é o nosso propósito. Como disse, o papel da bexiga é o quê? Ter ar dentro dela. O propósito do copo, pôr água dentro dele ou qualquer tipo de líquido. Então, para que o copo e a bexiga precisam alcançar esse propósito, eles precisam estar aperfeiçoados, melhorados. Eles precisam estar como Deus quer que eles estejam, vamos dizer assim. Então, é esse o nosso propósito. Essa é a oportunidade que Deus quer que você agarre hoje. Que esse vídeo ele possa estar ecoando no seu coração e Deus possa estar te revelando as oportunidades que Ele quer para você. Não tenha medo. Apenas agarre as oportunidades da maneira correta, que você vai ver que tudo será acrescentado na medida que você aceitar Ele, na medida que você agarrar as oportunidades que Deus ele traz para sua vida. Esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço se você assistiu até aqui. Se puder deixar o like, se inscrever no canal ou fazer algum comentário, que isso vai ajudar muito. Eu vou estar postando outros vídeos, então não se preocupe, eu não vou sumir de novo. Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço e até a próxima.